Pode ser felizes para sempre? Casar é um marco. É aquele momento em que o amor, que antes vivia nas entrelinhas do dia a dia, ganha um novo endereço e uma nova fase. Mas o que vem depois do felizes para sempre? Afinal, casar é um compromisso com o crescimento e não uma certeza de felicidade todos os dias. E para isso, eu trouxe duas mulheres muito inspiradoras, mulheres que são mãe e filha, a Marina e a Raquelzinha. A Má já está casada há quase 30 anos e a Raquel casada há 3 meses. Então, para esse bate-papo, ninguém melhor do que pessoas que estão vivendo na prática todos os desafios dessa nova fase. Sejam bem-vindas. Obrigada. Estou muito feliz. A gente que amou o convite. Obrigada, de coração. Ai, que bom que vocês toparam. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, que preciosidade conseguir trazer mãe e filha no mesmo episódio. Eu acho que é legal que cada uma tá vivendo uma fase diferente do casamento, então pode agregar, né, em diferentes fases, enfim, com diferentes coisas. Total, porque o amor ele vai se transformando, Sim. né? Então vamos ver 2 cenários completamente diferentes aqui. Vou começar por você que está bem recém-casada. Sim. Quero saber como foi expectativa versus realidade, os preparativos do casamento e o grande dia. Bom, eu acho que primeiro, sendo muito honesta, assim, o dia, ele foi muito mais do que eu sempre sonhei, mesmo. Acho que foi um ano e meio de preparação e o casamento em si, ele foi além do que eu estava imaginando. Eu acho que não só no aspecto de decoração, sabe, foi tudo impecável, mas eu acho que ter a presença de todo mundo lá, todo mundo que a gente ama, ter a presença de Deus no local, porque era algo assim quase palpável. A gente acabou casando no Rio de Janeiro, então eu acho que o fator clima também era algo que às vezes me preocupava. Sabia que eu não podia contar com isso, mas também sabia que ia ser um presente para os meus convidados, se todo mundo, enfim, se o tempo tivesse bom. Então acho que até isso, Deus ele teve esse cuidado de fazer tudo caminhar perfeito. Então foi realmente assim especial, foi algo além mesmo do que eu estava imaginando. Não, e o casamento da Raquel foi um baita casamento, assim, um casamento grande, que tiveram Sim. muitos preparativos para ele acontecer. E teve um pequeno imprevisto no meio do caminho, que ela simplesmente teve que mudar a data depois de já ter mandado o save the date. Conta disso um pouco, porque tem muita noiva que passa por uns perrengues e a gente pensa que é o fim do mundo, mas acontece com todo mundo. É verdade. O que aconteceu foi, a gente tinha marcado em maio, e uma coisa que a minha assessora sempre me falou é que o local onde eu estava escolhendo, a cidade, Rio de Janeiro, ela é um local, assim, que você não tem muito como prever. Controlar. Exatamente. Você não tem como prever a cidade, tudo pode acontecer. Pode vir um show, pode vir o Papa, pode vir, enfim, todo mundo pode A falar. Lady Gaga. A Lady Gaga, no caso. E a gente tinha, a nossa primeira data era em maio, dia 3 de maio, era um feriado que eu gostaria muito que fosse um feriado, justamente pelo fato da gente não estar fazendo em São Paulo, então fosse uma coisa mais fácil para todo mundo. Sim. Mas acho que é Deus realmente me mostrando que não sou eu que faço os planos, mas é Ele. Então, a partir do momento que eu entreguei, né, na mão dele, ele foi lá e colocou na data certa, no momento certo. Então, no meio do caminho, a gente teve uma conversa com Copacabana. Eu já tinha visto algumas notícias saindo. Então, já era algo que eu estava meio que me preparando, assim, um pouco. Sim. E aí ele falou, olha, vai ser nessa data, vocês vão precisar mudar a data do casamento. Óbvio que no primeiro momento é um baque, porque você começa assim a imaginar já a sua data. Parece que aquele momento sabe, nossa, a minha data, o meu casamento. E você já ter mandado para os convidados, já tinha muitos convidados que já tinham planejado, já tinham comprado passagem. Então eu tive muito auxílio da minha assessoria que conseguiu Remanejar remanejar tudo, né? tudo e ajudar todo mundo. Eu acho que a gente foi, assim que a gente soube, no mesmo dia a gente já trilhou um plano para mandar mensagem para todo mundo, para fazer um novo save the date com uma nova data. E aí depois desse primeiro dia que eu fiquei mais impactada, eu olhei e falei assim, essa nunca era para ser minha data. Sempre foi para ser dia 17.
Então, eu passei a enxergar a minha data do meu casamento como dia 17. Eu não ficava olhando pra trás e pensando, nossa, seria ter sido tão legal, né? Ai, minha data do casamento, ai, tá vendo? Agora era a data... Não, eu, tipo, eliminei aquela data da minha cabeça e falei, agora, dia 17 é a minha nova data. Então, e no final, assim, foi realmente um presente, porque até você vê nos vídeos do show, durante a semana que teve o show do casamento, do show da Lady Gaga, só chuva. Só chuva. Tava um tempo super nublado, frio. Então, assim, se meu casamento tivesse sido naquela data, teria sido só chuva. Teria sido diferente, provavelmente. Foi um pôr do sol, no exatamente. Então, foi todos os dias... Né? Exato. Então, todos os dias foram muito especiais também por conta do tempo. E o Rio de Janeiro, ele é mais especial com aquele sol, com aquelas nuvens, enfim, com aquele azul. Mas acho que o mais importante foi não ficar olhando com um olhar de tristeza pro que não aconteceu, mas olhar para... É o que temos. Exatamente. E vai ser maravilhoso. E era sempre pra ser isso. Então, foi assim que eu encarei. Eu acho que isso me ajudou muito. A gente ficou sabendo... Não foi um ano, mas foi finalzinho do ano passado. E eu casei em maio. Então, deu tempo de, enfim, remanejar tudo. E tudo ocorreu perfeitamente, assim. Foi ótimo. E voltando, assim, para esse grande dia. Você, tia, que já tá casada há quase 30 anos. O que você lembra, assim, desse seu grande dia, do dia do casamento? Que te marcou, eu assim? acho que o dia do casamento é um dia muito especial, né? A gente, como ela falou, você fica preparando aquele momento, esperando ansiosamente por aquele momento, né? E não muito diferente, tá certo que foi diferente, porque foi aqui em São Paulo, mas foi muito especial, foi muito único, né? O casamento foi um momento que eu também estava desejando muito por aquele dia, né? Acho que a gente cria grandes expectativas, o coração começa a bater aceleradamente. Então, assim, eu só tenho a agradecer porque foi tudo perfeito, apesar de que também eu passei por uns perrengues, porque na realidade no dia do meu casamento caiu uma chuva, mas uma chuva tão grande. Meu casamento foi em Janópolis, a maioria dos convidados eram aqui de Santana, então tinham que atravessar para chegar até lá. Eu tinha vários padrinhos que moravam aqui, e aí aquela chuva que, nossa, parecia que inundou São Paulo. Meu Deus. E assim, eu cheguei lá, né, no dia, já estava para começar a cerimônia e cadê os padrinhos? Não chegavam os padrinhos. O coração parece que a casamento não vai acontecer. Meu Deus, e agora, né? Tudo preparado, né? Aí você começa a bater aquele desespero ao mesmo tempo, né? Mas eu também com aquela certeza que era aquele dia, Deus tinha preparado aquele dia e que ia ser da vontade dele, no momento dele, mas a gente fica com o coração um pouquinho apertado, porque eu estava dentro do carro, caindo a chuva, esperando os padrinhos chegarem para eu poder entrar. Então, geralmente, a noiva é a última a chegar, eu fui, acho que, uma das primeiras a chegar. Haja ansiedade, só que dentro do carro, e não podendo, mas aí, graças a Deus, chegaram, né? Como eu falo, né? As coisas às vezes não acontecem exatamente como a gente planeja, né? A gente planeja tudo muito perfeito e na realidade as coisas não são dessa forma. Mas, em contrapartida, depois foi tudo lindo, o casamento foi maravilhoso, né? Assim, só tenho a agradecer, né? Pra você ver, vão se fazer agora 30 anos, em janeiro faz 30 anos. Então foi um ótimo casamento, né? Foi um ótimo casamento. E as expectativas foram as maiores mesmo, né? Como você perguntou. Realmente, eu desejei muito, também foram muitos preparativos, 1 ano e meio, mais ou menos, né? Preparando tudo. E correu depois, fora esse perrenguezinho, mas eu acho que assim, tudo... eu acho que existem as provações na vida da gente para depois a gente receber a vitória, né? Então eu acho que isso muitas vezes vem até para testar a nossa paciência, né? Testar como a gente vai... Acho que mostrar que a vida não está sob nosso controle, né? Exato. E eu acho que a partir do momento que a gente deposita muito
tudo, a gente acha que tudo tem que ser daquele jeito, daquela forma que a gente planejou. Aí eu acho que a vida e Deus, ele vai te mostrando que, olha, não é por esse caminho, não é por esse lado. Eu acho que toda vez que você tá com muito controle sobre uma situação, alguma coisa acontece que te mostra assim, olha, não é bem assim, não é bem desse jeito. E o casamento, né, assim, as noivas ficam muito preocupadas. Sim. A gente fica pensando que vai todo mundo perceber o detalhe do guardanapo que você escolheu. Só que é tão maior do que aquilo. Sim. O dia, ele gira em torno realmente dos noivos, da alegria dos noivos, do amor dos noivos. Sim. Ninguém vai reparar que se estava realmente o guardanapo que você escolheu ou não. Nem você mesma repara. Sim. Até porque as pessoas nem sabem, né? Exato. Elas só vão ver aquela opção. Sim. Eu lembro que quando foi o meu casamento, eu fiquei encanada, assim, com uma toalha. Porque eu tava muito de boa, assim, muito easygoing na questão da festa. Aí eu falei, não, acho que eu preciso ficar mais estressada. Aí eu fui lá e encanei na da toalha. No fim, a toalha não foi a toalha que eu queria. Na verdade, eu acabei optando pela primeira opção que eu vi. No fim, no dia, eu nem vi se a toalha tava lá ou não. E eu tava mais ansiosa, tipo, do casamento se concretizar. Sim. E eu lembro que eu nem gostava de ouvir aquela música da Ana Castela, do Agora o Nosso Quadro. Porque eu pensava assim, meu Deus, e se eu não casar? Meu Deus, acho que esse negócio, acho que isso é um sinal, sabe, assim, aquelas noias de noiva. Sim. Eu queria ouvir a música, e no fim tudo dá certo, é tudo maravilhoso. E eu acho que as pessoas esperam de você também que você fique meio freak, assim. Se total. você não tá, as pessoas ficam achando meio estranho de você não tá ansiosa, de você não tá super cansada, você Exatamente. tá não sei o quê. No fim, é uma festa. Sim. Claro que o que conta é a nossa ansiedade, né? Porque é o grande momento, é a grande mudança, a primeira mudança da maioria das mulheres, assim, né? É muito desejado, né? Muito a gente, desejado. toda mulher deseja, né? Casar, a maioria, né? Vamos dizer assim. Tem esse grande sonho, Tem, né? grande sonho e imagina tudo muito perfeito, né? Ela sonha com milhões de coisas, tudo perfeitinho. Como a Raquel falou, né? Nem tudo tá sob o nosso controle, né? Tudo vai ser da melhor forma, do melhor jeito, mas não exatamente como a gente planeja, né? Exatamente. E eu acho que às vezes o que é perfeito pra você nem sempre é o que realmente é perfeito. Às vezes vem uma coisa e te mostra que aquilo era muito mais perfeito do que o perfeito que você estava imaginando, sabe? Exato, total. Então, às vezes a gente tem que deixar mesmo na mão de Deus e deixar ele literalmente agir, porque vai ser muito melhor. Detalhes, né, do que a gente imaginava. E falando assim, nessa mudança do casamento, eu quero que você conte como está sendo essa sua primeira mudança de casa, porque você saiu da casa dos seus pais, e ainda é um desafio maior que você tá numa casa provisória ainda, né? Vai mudar. Sim. Ainda, acho que quando o episódio sair, você já vai ter mudado. Sim. Mas conta, assim, o que mais te marcou nessa nova mudança? Eu acho que é engraçado até, porque hoje, antes da gente estar aqui gravando, eu tava começando a arrumar as coisas que ainda faltam, que estão na casa dos meus pais, no meu quarto. Tava começando a colocar em caixa, porque semana que vem eu vou estar me mudando oficialmente, por assim dizer. Eu me mudei, mas como a Isa disse, a gente tá num lugar provisório agora. Então a nossa casa mesmo tava em obra e vai ficar pronta a obra na semana que vem. E aí eu comecei, acho que a literalmente tirar tudo. E aí dá aquele friozinho um pouco na barriga. Eu acho que quando eu casei, logo que eu casei, eu fiz tudo muito também no automático, assim, foi tudo muito rápido. Então, nossa, eu preciso arrumar minha mala pro casamento, a minha mala da lua de mel, arrumar minha mala que eu vou pra outra casa. Não tem muito tempo pra pensar. Uma vida na mala. Exatamente, vai só colocando. E agora me deu um pouco, assim, aquele friozinho na barriga, porque eu acho que é gostoso, principalmente eu que tenho uma casa, eu tenho 2 irmãos, então a gente tá sempre com companhia, sempre conversando, a gente é muito parceiro, muito amigo. Eu acho que hoje a maior falta que eu sinto é de ter esses momentos com os meus irmãos. A gente sempre chegava um dia à noite, conversava, trocava papo, sempre tinha uma TV ligada, esse barulho, assim, de casa que tem muito irmão. Então acho que hoje, essa é a maior falta que eu sinto. Mas ao mesmo tempo, eu estava me sentindo muito preparada para viver esse momento. Eu acho que eu venho me preparando já há alguns anos e foi algo para mim, assim, foi muito importante para o meu relacionamento, para a minha maturidade. Então eu me senti pronta mesmo, não foi assim, eu escutei de algumas amigas que choraram muito nas primeiras semanas, que ficaram muito mal, mas eu não tive esse baque, assim, pra mim foi... Fluido. Foi fluido, foi exatamente, foi importante, acho que aconteceu no momento que tinha que acontecer
E é isso, assim. Tá sendo mara, então. Tá sendo muito bom. E agora vai ser uma nova experiência, né? Vai ser uma segunda mudança. Eu acho que né, agora, assim, quando você fica, pelo menos eu vou dizer por mim, a minha experiência que eu tô tendo, quando você fica numa casa que é provisória, que não é sua casa oficial, a sensação que você tem é sempre como se você estivesse numa viagem. Então, todo dia eu chego e não é minha casa ali, então... Você tá num hotel. Exatamente, eu tô no hotel. Essa é a definição. Então, eu sei que eu tô no hotel. Então, mesmo assim, às vezes a gaveta aí tá um pouco bagunçada, eu penso assim, não é a minha gaveta. Não é a minha gaveta, exatamente, a minha casa. Tipo, deixa. Aí, então, eu acho que agora eu tô muito ansiosa pra esse novo momento do nosso relacionamento e da nossa vida, porque eu acho que você ter a sua casa com as suas coisas é, assim, uma fase muito especial. É muito especial. O casamento é muito especial. Mas no final, ele é assim, uma semana, um dia, né, da forma que a pessoa for fazer. Mas a casa é o que você vai viver por uns bons anos da sua vida. Então, e eu acho que você me falou uma coisa uma vez que ficou muito na minha cabeça. Eu falei, nossa, Isa, eu tô tão ansiosa. Às vezes eu sinto até que eu tô mais ansiosa para casa do que eu tava pro casamento. E você falou que você já parou para pensar que na casa a gente põe alguns sonhos a partir daquele momento que a gente tá na nossa casa? Então, vou ter filho depois que eu estiver na minha casa. Eu vou fazer minha mesa e receber meus amigos a partir do momento que eu estiver na minha casa. Então, eu acho que por conta disso, você passa a ficar mais ansiosa ainda com expectativas sobre aquela mudança, né, na sua vida. E eu acho que isso também determina realmente você mudou de fase. Porque o casamento é uma festa. Total. Mas o que vai determinar o casamento é o dia a dia. Então é a casa, é a construção desses momentos, enfim, é o dia a dia mesmo. Então, acho que por isso que... E acho que principalmente assim, nós como mulheres, né? A gente morava na casa dos nossos pais, então... Sim. A casa ia, assim, de acordo com as vontades das nossas mães, né? Sim. E aí, quando você chega, você tem a sua casa, que coisas bobas, assim, o almoço é servido na hora que você falar, a geladeira enche na hora que você comprar, os produtos que vão ser usados para limpar são os que você escolher. Você começa a ter a sensação de, tipo, de estar no comando, assim, de estar no controle. Da sua vida, muito bom, da sua vida. Sim. E a casa, ela tem realmente a sua energia. É impressionante. E acho que assim, nós como mulheres, a gente tem esse poder de mudar a energia da nossa casa, né? Sim. Eu percebo que às vezes se eu acordei, se o Vitor tá um pouquinho triste, mas se eu tô pra cima, eu consigo rapidamente puxar ele. Mas se eu já tô, tipo, meio morna, assim, e ele também, pronto, tipo, o dia passa dessa forma. A gente realmente, a energia da casa parece que ela é feminina, né? E acho que linkando isso até com o que a gente tava falando um pouco antes, as pessoas, às vezes, se preocupam muito no casamento, voltando um pouco nesse assunto e trazendo para o apartamento, as pessoas se preocupam muito só com o vestido, a decoração. Não que tudo isso não seja importante, é muito importante. Mas acho que o mais importante é se você tá bem naquele dia, se o casal tá bem, se o casal tá feliz. Porque no final das contas, é isso que vai refletir. Porque é isso que fica, né? Exatamente, é isso que fica. A festa acaba, a decoração desmonta. Exatamente. E assim, as pessoas, né, muitas, por exemplo, no meu casamento, já tiveram oportunidades de estarem em outros casamentos. E falaram muito pra gente, assim, graças a Deus a gente teve muito esse feedback de nossa, eu senti algo diferente, tinha uma energia ali que eu nunca tinha visto. Nossa, tinha amor. Tinha amor, exatamente. E eu preservei muito isso. Eu até comentava com a Isa muito, eu falava assim, amiga, eu tô num projeto noiva mental. Porque eu acho que a gente idealiza muito o projeto noiva de estar com o corpo lindo, com a pele maravilhosa. Mas se você não tá bem na sua cabeça, não adianta nada você tá com a pele impecável, com o cabelo lindo, com a unha, enfim, pronta. Comprida. Exatamente. Mas você não tá bem, você não tá feliz, enfim, você não tá com aquela cabeça boa, aquilo vai acabar refletindo. Quantas pessoas às vezes a gente conhece que é maravilhosa por fora, mas ela não agrega, ela não tem aquela coisa. Isso vai pro casamento também, exatamente, né? Isso reflete. O autocuidado, E aí também reflete na casa. Não adianta nada você tá com a casa maravilhosa, impecável, com os móveis mais lindos que tem, mas você não preservar o seu casamento diariamente,
seus hábitos, enfim, suas coisas para refletirem algo bom no dia a dia, né? Exatamente. E até nos votos do meu casamento, eu falei uma coisa que meu pai sempre me disse, que ele falava assim, quando você souber, pra você saber que você tá com a pessoa certa, você tem que se imaginar bem velhinho conversando com ela, porque no fim da vida é isso que resta, né, a companhia um Sim. do outro. E em meio a tantos desafios, assim, que a gente passa no casamento, eu queria saber de você, Tia, assim, algum desafio que te marcou no começo, ou um pouquinho depois, algum desafio do casamento que você enfrentou, assim, e como você lidou com isso? Olha, é bastante tempo, né? Então, assim, teve vários desafios, obviamente, né? Porque começo é tudo muito lindo, né? Tudo... Mas é lógico que, assim, não existe também só mar de maravilhas, né? A gente sabe que no decorrer existem, né, situações que às vezes são adversas, né? E a gente vai ter que saber superar. Né? Então eu me recordo assim, no começo foi aquela coisa assim, ai meu Deus, eu vou fazer a comida, que comida será que ele gosta? Quer dizer, eu já sabia de algumas, mas assim, fica sempre aquela preocupação, ai, será que eu vou cozinhar do jeito que ele quer, da forma, porque fica aquele hábito, né? Ah, ele tinha o hábito de comer lá com a mãe dele, e a mãe dele cozinhava muito bem, né? Então eu me recordo que eu fiz um macarrão, né? Porque acho que é a coisa mais fácil, né? Aí eu lembro que eu fiz um macarrão e ele foi comer assim, eu fiz aquela cara, eu falando, tá bom. Aí ele fez, tá bom. Aí eu falei, meu Deus, acho que... Aí aquilo já te desmonta, né? Você fala assim, ai meu Deus, eu acho que eu não tô me saindo tão bem. Mas aí vai passando, né? Isso é uma coisa pequena, né? Que é o começo, né? Porque assim, ele, obviamente, quando você casa, né? Você corta aquele cordão umbilical com a sua família, né? E aí você vai viver a tua vida com o teu marido, né? Então tudo aquilo que você vivia com a sua mãe, com os seus pais, começa a mudar, porque hoje é aquilo que você falou, você está dentro do teu lar, é você que vai comandar, né? E a gente sempre fica com aquele medinho, ai meu Deus, será que eu vou me sair tão bem, né? Será que eu tô na pronta realidade mesmo? Tô pronta, porque às vezes, né, ele vai achar, ele vai me comparar, né, com a mãe, né? E a gente fica com aquela sensação de que, né, talvez a gente não tá tão correta, a gente tá errando, né? Mas aí a gente vai passando por esses desafios na vida, né? E aí o casal vai se fortificando, né? E assim, teve alguns desafios, mas assim, nada assim tão, que eu me lembre assim, que foi tão pesado, né? Eu acho que mais situações do dia a dia, que são coisinhas às vezes que você, né, uma coisa que você gosta, que ele não gosta, né, e que faz parte também, porque, né, são pessoas diferentes, né? Exato. Então eu acho que assim, eu creio que quando você casa com uma pessoa, você tem que impor o respeito, né, se dar o respeito, né, e é importante que o casal, né, respeite o outro, né, aceite o outro. E uma coisa assim muito importante, por mais que os dois sejam totalmente diferentes, porque você tem os seus gostos, você tem as suas manias e teu marido vai ter as manias dele, e isso não vai mudar. Né? Na realidade a gente fala, ai, olha, eu vou casar e aquela pessoa vai mudar. Ela não muda. Só piora, né? Na realidade eu sempre falei isso para Raquel e eu falo para minhas filhas, que é assim, quando você casa, você tem que olhar para os defeitos dele e saber se você está pronta para carregar esses defeitos para o resto da vida. E sabendo que esses defeitos muitas vezes vai agravar, não vai diminuir ou vai mudar. Né? Então eu falo que para um casamento a gente tem que estar preparada para isso, porque as qualidades é maravilhoso, você viver com as qualidades, poxa, meu marido é íntegro, meu marido é trabalhador, meu marido uma pessoa né? calma, isso é fácil, mas a gente tem que saber se a gente está pronta para superar e passar por várias fases na vida, porque o amor ele vai se transformando, né? Então eu vou fazer 30 anos de casado agora em janeiro. E assim, falar que foi fácil, não é fácil. Só que a gente sempre procurou respeitar. Uma coisa que eu agradeço muito a Deus é que meu marido, ele é muito temente a Deus, né? Primeiramente, a gente construiu um casamento sólido nos princípios de Deus. E ele é uma pessoa que, assim, ele não é calmo, ele é até bravo, mas ele é uma pessoa que sempre me respeitou muito. E olha que nós somos muito diferentes.
muito mesmo, assim, sabe? Ele tem uns gostos totalmente diferentes do Nossa, eu meu. até ia falar É sobre muito, muito diferente, mas você vê. Aí Dá falam, certo, né? né? Os opostos se atraem. Mas, na realidade, eu vejo assim, que não é só os opostos se atraem. Eu acho que o que fez com que a gente continuasse, e graças a Deus a gente está conseguindo levar a vida né? E se Deus quiser, estaremos juntos Pro até, resto da vida. né, até o resto da vida, é o respeito, né? Porque a gente se respeita, ele aceita, ele aprendeu a aceitar, mesmo às vezes furioso, ou às vezes meio, querendo contestar, mas ele me respeita muito no meu jeito de ser, nas coisas que eu gosto de fazer, e eu também aprendi a aceitar, né? A olhar para ele e falar, não, esse é o homem com quem eu casei, com quem eu dei o meu sim, sabendo dos defeitos dele e que eu vou ter que ter, e aí vem aquela coisa de você pedir sempre a Deus, né, muita sabedoria, né, porque eu acho que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, e a tola destrói. Para mim isso é um dos versículos da Bíblia que fala muito, né, sobre a mulher, porque assim, nem sempre você vai ter paciência, nem sempre você não vai querer mandar ele para aquele lugar, sabe, vai querer, sabe, gritar, né, mas aí entra esse princípio que eu adotei para minha vida e assim eu procuro em todos os momentos respirar fundo, né, aí entra também o lado da meditação, né, eu amo fazer yoga, pilates, que eu acho que ajuda muito também, né? a centralizar. E aí é aquele momento que você tá com muita raiva ou com fúria, ou que você fala, ai meu Deus do céu, não vou aguentar, aí você, né, respira e você traz para você, não, esse é o homem com quem eu casei e que eu quero permanecer minha vida com ele. E aí naquele momento da fúria você respira, você pede a Deus, centraliza. E aí, quando você vê, já passou, né? Porque eu acho que, assim, no momento na ira, não adianta os dois berrarem. Exato. Porque é melhor você, muitas vezes, sair, né? E nesse lado, não é por nada, mas acho que, assim, ela tá aqui de prova, eu tenho mais 2 filhos, eu sou muito mais calma que ele, né? Ele é uma pessoa muito, assim... Como que eu posso dizer? Ele é nervoso, né? Enérgico, Então, talvez se eu não fosse essa mulher, não que eu seja perfeita, muito longe disso, né? A gente está sempre se corrigindo, né? Está sempre pedindo a Deus, né? Sabedoria. Né? Mas eu acho que assim, eu procuro muitas vezes me aquietar, sabe? Eu peço muito a Deus para que Ele me aquiete o meu coração, para que eu possa continuar sabendo lidar, às vezes, com as imperfeições dele, com o nervosismo dele, né? Ele tem uma vida muito tensa, né? Muito trabalho que exige muito, né? muito da mente dele. Então, muitas vezes ele chega em casa e não é aquela maravilha, né? Como a gente quer, tudo bonitinho, porque a gente sonha, cheguei. E às vezes a mulher, fácil. ela sonha muito com isso, né? A mulher, ela acha que o homem está sempre pronto para atender todas as nossos desejos, e ela sonha com aquele castelo, tudo perfeitinho, né? E na realidade não é assim, mas aí eu acho que entra o amadurecimento, né? Você tem que ter esse amadurecimento e entender que esses são os grandes desafios. Isso que eu acho que esse é o maior desafio, como você fez a primeira pergunta, né? Qual é os desafios que você carregou no decorrer desses anos e vem carregando e vou carregar mais, né? Sim. Eu acho que o maior desafio, assim, existem situações que acontecem no dia a dia, mas eu acho que o maior desafio é esse, é você entender, pedir sabedoria, né, que a gente tem que pedir sabedoria e nunca esquecer desse versículo. A mulher sábia, ela edifica o lar. Mas sabe que e a tola exatamente destrói. Esse versículo deu uma virada de chave no meu casamento, né? Tô casada há quase 2 anos. E antes da gente casar, a gente sempre teve um combinado de que a gente nunca iria dormir separados. Sim. Brigasse ou não, a gente ia dormir na nossa cama. Ou que dormir no sofá, dormir os dois no sofá. E aí, as brigas começaram, normais, o dia a dia. E quando são brigas mais tranquilas, tá tudo bem, tá fácil cumprir esse combinado. Aí, a primeira vez que a gente discutiu, assim, uma discussão mais séria. Ele falou assim, ele veio e deitou na sala. Aí eu falei, você vai dormir na sala? Eu vou dormir na sala, não sei o quê, os dois nervosos. E eu, tá bom, então tá, fechei a porta, fui, deitei no quarto.
dormi no quarto. No dia seguinte eu acordei e falei, olha, eu nem tô brava mais pelo que a gente discutiu, eu tô brava porque você dormiu na sala. Ele, não, amor, desculpa, eu tô errado e tudo mais. Ok. Segundo dia. Segunda vez que a gente brigou sério. A mesma coisa. Pegou, veio e dormiu na sala. Você vai dormir na sala? Vou. Aí nisso, a Fifi, nossa cachorrinha, já tinha chegado. E a gente também não deixava ela dormir no quarto. Aí, eu ainda fiz pior, que ainda falei, vem, Filó, dormir com a mamãe. Ainda puxei a Filó pro meio da briga, já pus ela pra dormir comigo, dormiu eu no quarto, ele na sala. No dia seguinte, a mesma coisa. Ó, a gente tá descumprindo o combinado, não sei o que, não. Veio a terceira briga. Nisso, a gente tinha chegado de uma festa, e aí a gente discutiu no caminho, porque ele queria comer hambúrguer ainda na porta da balada, e eu queria comer em casa, queria pedir iFood. Aquelas brigas bobas, mas que depois de já ter bebido, depois de festa, tudo potencializa. Sim. Nisso ele chegou, veio e deitou no sofá. Aí eu fui tomar meu banho, eu lembrei exatamente desse versículo. A mulher sábia edifica o lar, a tola destrói. Eu falei, eu preciso passar por cima do meu ego e eu preciso quebrar esse ciclo agora, porque senão eu vou perder primeiro tudo que eu falei, assim, a minha autoridade em estar falando que aquilo era um combinado sério pra gente e pronto, pra sempre isso vai continuar. Nisso, eu fui lá, engoli meu ego, peguei a coberta da cama, o travesseiro. Não, início eu voltei antes aqui na sala, falei, você vai dormir mesmo na sala? Eu vou. Fui, peguei a coberta do travesseiro, deitei do lado dele no sofá. E, tipo assim, então tá, vou dormir aqui. Na hora que ele viu que eu deitei, ele abriu o olho, aí ele sorriu, desculpa, eu tô errada, me deu um beijinho, eu falei, pronto. Quebrei esse ciclo, era tudo que eu queria. E eu acho que o começo do casamento, ele é muito importante, né, se você deixasse esse buraco ali. Exatamente, essa ação continuar, provavelmente isso repercutiria pro resto do casamento. Depois de anos que você tá fazendo a mesma coisa, é mais difícil de você quebrar do que logo no começo, que você tá vendo que um padrão tá acontecendo e você não gosta muito. E, enfim, você deixar ele por ego, às vezes por orgulho, sabe? Que eu ia ganhar, só tava perdendo. Não, e ficar medindo forças, né? Pra ver quem é que... Ai, olha, eu não vou dar o braço a torcer, porque existe muito isso, né? Às vezes a mulher não quer dar o braço a torcer e o homem também não quer dar o braço a torcer. E aí fica aquela guerra, né? Um querendo ver quem se provar mais que o outro. E aí é que entra, né, a sabedoria, a paciência, e eu falo assim, a mulher, ela realmente tem esse... tem muitas mulheres que hoje jogam tudo pro alto, assim, por, sabe, tão pouco, é que nem você falou, uma briguinha besta, né, e que aquilo atenua, assim, com a bebida, né, o cara tá cansado, e aí a mulher fala, quer saber de uma coisa? Quem é ele? Não sou obrigada a aguentar isso. E se joga fora, um casamento que poderia durar a vida toda, mas por uma besteira. Então, eu acho que assim, nesse momento, realmente tem que haver, né, um respirar e falar, não, peraí, né? Eu não vou ficar aqui medindo força, eu vou fazer ele reconhecer que ele está errado. Mas não é na marra, na força. No grito. E no final isso demonstra muito mais, eu acho que uma força no sentido assim, isso é muito mais maduro, nobre, assim, mais... exatamente, do que o outro lado de você ficar emburrado no quarto, enfim, nervoso. Mas até acrescentando uma coisa que minha mãe tinha falado, quando eu comecei a me relacionar com o Joel, um pouco depois, quando a gente já estava pensando em se casar, enfim, um dia eu falei pra ele, olha, eu amo os seus defeitos. Ele, como assim? Eu estava falando disso de amor e tal, ele, como assim? Eu falei assim, difícil. É óbvio que os seus defeitos são muito difíceis, mas eu te amo também pelos seus defeitos. Eu aceito os seus defeitos, eu gosto dos seus defeitos. Assim, são defeitos que eu consigo suportar, porque eu acho que existem certos limites de defeitos que você fala assim, aqui pra mim não dá. É inegociável. E isso é muito importante você ver antes do casamento, porque é isso, depois que casou não é sinônimo que vai melhorar e muito menos depois que ter filho. Na verdade, a tendência é piorar, como, né, as duas aqui falaram. E assim, acho que é muito importante você realmente ter esse olhar e ver, nossa, essa pessoa, putz, ele embirra com isso. Mas tudo bem. E eu acho que também você se voltar pra você. Eu acho que é um momento de não só olhar pro outro, mas pra dentro de si. Porque às vezes a gente aponta o dedo e fala assim, nossa, ele tem esse defeito, ele tem esse problema. Mas você já parou pra pensar que você também não tem esse mesmo defeito que você tá olhando pra ele e falando que ele
tem, enfim. Sim. E às vezes você tem a mesma coisa. Então, Ou eu vejo também tem muitas... muita coisa nele que irrita ele, né? Porque a gente fala assim, porque, nossa, ele, sei lá, ele vai dormir aqui. Você fala, meu, isso me irrita. Por que ele vai dormir aqui, né? Não vai pro quarto, ou às vezes está dormindo aí num determinado momento. Coisas pequenas, mas que às vezes irrita a gente, só que a gente também esquece de ver que tem muita coisa na gente que irrita também. Exato, que ninguém é perfeito, Né? muito menos nós. E né? aí que tem que saber administrar isso, né? Não adianta a gente, como ela falou, apontar e a gente não olhar pra gente. Peraí, mas e eu, né? Eu tô colocando em evidência os defeitos dele, mas e eu? Eu não tenho também? Será que eu não tenho nada que... Porque ele não casou também achando que ele ia ter ali, né? Tudo perfeitinho. A maior princesa do mundo. Eu acho que tem a questão também do gatilho que você dá antes disso acontecer. Porque às vezes você não gosta que, sei lá, ele vai, não sei, na balada e bebe demais. Mas você antes disso, você não tava dando um monte de copo pra ele, ou falando que tinha que fechar um monte de, sei lá, de combo e não sei o quê, pega então, shot. Quer dizer, você deu essa abertura pra isso acontecer. Tô dando um exemplo hipotético, mas isso assim, no dia a dia, porque eu não gosto que ele, sei lá, durma no sofá. Mas será que antes dessa discussão você não gerou algo que o deixou irritado? Não que justifique o erro, mas às vezes a gente não se olha dentro da gente, porque é muito mais fácil apontar o dedo pro outro e falar, nossa, você tá errado. Então eu tento muito... cortar o mal pela raiz, né? E se olhar, tipo, Exato. putz, será que... Acho que o casamento, ele faz muito isso com a gente. Sim. É um momento, eu acho que, pra mim, acho que foi um dos momentos mais importantes de olhar pra dentro de mim. Quem eu sou, o que eu quero, pra onde eu quero ir. Porque eu acho que isso, né, vai... É isso que vai estender. E amiga, assim, falando ainda sobre a individualidade, assim, você às vezes tem um medo de se perder de você e ficar muito no nós? Como que você tem equilibrado isso? Como você tem buscado a sua individualidade? Eu acho que isso, dentro dos desafios, eu acho que esse é o maior desafio que eu, pelo menos, acho que eu tenho hoje, e que entra dentro desse desafio da minha mãe, é que hoje ela conseguiu no casamento dela colocar isso muito bem estabelecido entre eles, mas com certeza isso foi uma construção de anos, porque é muito fácil. Eu acho que antes de você casar já é muito fácil de você se perder. Quando a gente menos vê, você tá dentro de uma rotina que é muito maluca e a gente tá idealizando só casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Quando você vê, acabou, e aí final de semana sai com os amigos e pronto, cadê você no meio de tudo isso? Cadê o seu marido no meio de tudo isso? Ou o namorado, ou o que seja? Então, eu acho que hoje, esse, pra mim, é o maior desafio. Eu acredito que eu consiga equilibrar isso muito bem. Acho que pro João, isso é um pouco mais desafiador do que pra mim. Principalmente no quesito mental. Ele não consegue, às vezes, muito se desligar e se desvincular. Tipo, tá bom, agora acabou meu trabalho. Deixa eu dar um... turn off aqui e curtir esse momento. Então, o que eu falo pra ele, o que eu tento hoje, às vezes é até estabelecer datas, estabelecer horários. Então eu falo assim, olha, uma vez no mês, vamos sair toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, ou sei lá, na última quinta-feira a gente vai ter um compromisso. Então na quarta, um dia antes, às vezes eu acho que você precisa estabelecer certas coisas pra você não se perder. Tanto quanto casal, quanto como você. Então eu, por exemplo, eu tenho um dia, então todo domingo, pra mim é sagrado. Eu me cuido, faço aquele banho premium e fico um tempo, tipo, mais sozinha. Me cuido pra mim, pra nós, e, enfim. Então acho que é importante você estabelecer mesmo, às vezes, falar, tipo, tá bom, agora, esse dia vou, putz, faz muito tempo que eu não tô tendo um hobby. Coloca um hobby, tipo, um tempo naquela sua semana pra você realmente conseguir... travar a agenda pra aquilo. Porque senão E às vezes a gente precisa colocar mesmo. É ruim, porque até o João, por exemplo, ele é muito do momento. Ele gosta de viver o momento e ele gosta, assim, de ser algo que flui naturalmente. E aí a gente... Deixa acontecer e vai. Só que no dia a dia, isso nem sempre... não é uma boa ideia muitas vezes. Né? Exatamente. Nem sempre isso flui da forma como a gente gostaria que fluísse. Então, às vezes eu falo pra ele, assim, olha... E fala, agora, vamos pegar os celulares e deixar aqui no cantinho.
vamos estabelecer assim, vamos jantar e conversar, trocar uma ideia, tipo, e às vezes também sair um pouco dessa redoma muito só trabalho, trabalho e estudo, tipo, você fala só sobre isso. Vamos falar sobre algo interessante? Você gosta muito dessa série. Putz, eu não gosto muito. Mas às vezes, será que eu não gosto mesmo? Ou será que eu nunca tive interesse em saber? Vamos conversar sobre isso, sobre um livro, sobre... Porque eu acho que isso também vai... acrescentar e enriquecer o relacionamento. Porque se você tem só um relacionamento que você volta pra casa e é sempre conversas difíceis, duras... Não dá vontade de voltar pra casa também, né? Exatamente, a sua sensação peso, é sempre né? de uma coisa que não é tão legal. Então é importante você ter esse olhar e falar, meu, esse sábado vamos fazer uma coisa, tipo, vamos fazer um piquenique aqui no meio da sala e tentar, enfim... Sair da rotina. Sair da rotina e trazer essas coisas, mas acho que é muito fácil você se perder dentro do dia a dia. Já é fácil antes. Às vezes eu já parava e falava assim, nossa, eu não tô vendo as minhas amigas, peraí. E a gente até, né, a Isa tem um grupo de amigas, eu acho que que a gente se encontra todo mês, e é exatamente isso. É importante você ter uma data, e você fala assim, nossa, mas precisa de data? Precisa de... Nossa, planejar tanto, assim. E na rotina do dia a dia imagina quando tiver filho, que você não é só mais a sua rotina, seu marido é de mais um serzinho ali, e enfim, e depois se for ter mais filhos, é cada vez mais desafiador. Então... Até esse grupo de amigas neoconectadas, ele surgiu depois do casamento, porque eu falei assim, eu preciso continuar cultivando a minha individualidade, continuar cultivando o meu grupo de amigas, porque você entra no automático e é muito fácil a gente se acomodar e dá preguiça, não dá vontade de ir. Na hora que chega, você fala, putz, tô aqui em casa já tô... E vocês são casadinhas novas, então assim, aí dá vontade de ficar em casa, arrumar as coisinhas, porque é tudo novinho, é tudo lindo, aí esperar o marido, tudo aquela coisa. Então assim, eu acho que o começo traz muito isso, né, do casal tá muito olhando um para o outro, curtir o momento da casa, porque tudo é muito novo, é tudo... E isso é louvável, só que também tem que ter um momento Isa, você, Isa, Raquel, ela, né? Tem que ter esse momento de você também olhar para você e falar, peraí, eu também tenho, e ele também tem que ter. Sim. Então, acho que assim, os dois têm que ter, até porque os anos vão se passando, né? Vocês vão ficando mais velhos, né? Senão, vocês acabam se fechando numa redoma e não vivem também, né? Vivem só um para o outro, e isso acaba sendo até um egoísmo, porque não é porque casou que tem que viver numa prisão, né? Não é porque casou, o homem não pode ter a liberdade dele, é lógico que com muito respeito, Com né? certeza. Então, por exemplo, eu e meu marido, a gente sempre, desde o início, ele sempre respeitou a minha individualidade, porque eu também nunca dei motivo para ele desconfiar de mim ou eu fazer alguma coisa, porque até então a gente sabe o que agrada e o que desagrada o marido da gente. Sim. Então, obviamente que quando você casa, muda muita coisa, mas tem que ter o respeito e ele entender que eu também tenho a minha liberdade de poder estar com as minhas amigas, de poder sair um dia ou outro e jantar fora, não é ficar na madrugada fora, mas aí é que existe a confiança. Se você casou e você estabeleceu e ele confia em você ou vice-versa, tem que ter também essa liberdade, porque é importante, até mesmo para o relacionamento, para você poder também ter assuntos, porque senão fica aquela coisa só marido e mulher, casa, e vira uma rotina. E vira uma rotina, e você não tem contato com as pessoas, e é importante, né? A gente precisa ter esse lado sociável também com as pessoas, é importante, porque isso também une a gente, né? Acaba dando também, como que eu posso dizer, a gente se sente... empodera, assim, a gente, né? Você volta mais feliz. E o homem também, ele precisa continuar com os amigos dele, tem que ter... É lógico que no decorrer, ele vai ver quem serve para ele andar, e vice-versa você. Os ciclos mudam muito, Mudam os ciclos, mas isso não quer dizer que os dois têm que viver numa redoma sozinhos e não ter mais contato com ninguém. Não, eu casei agora. Por isso que é que nem você perguntou para ela, e agora, né? Como que
se você pode se perder. Você pode se perder aí, né? Numa situação que você não conversa mais com ninguém, não, eu vou viver agora só eu e o Vitor, né? Ou a Raquel e o João, e por que não agregar até mais pessoas, né? De vez em quando, quebrar esses ciclos, né? Essas rotinas, assim, que faz casais é saudável. Que têm os mesmos valores, os mesmos princípios, é muito agregador. E é bom você também, às vezes, ouvir de uma outra amiga, eu também tô passando por isso. Quando você volta pra casa, você volta assim, todos os maridos têm problema, todo mundo tem um defeito. Isso nutre a gente também, né? Porque senão a gente vira mulher, depois vira mãe, e aí quando você vai ver, seu brilho sumiu, você tá apagadinha, e às vezes o casamento desanda por conta disso. A mulher fica depressiva e a mulher fica se sentindo inútil, ou ela não se enxerga mais, ela não se cuida mais, ela não olha para si mais, porque ela viveu aquela coisa, né? Que ela achou, não, meu Deus do céu, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar. E eu acho que assim, Deus, ele dá um dom para a mulher, que esse dom Deus deu à mulher, não ao homem. Que a mulher, ela consegue administrar várias coisas ao mesmo tempo. O homem, não desfazendo, obviamente, os homens, mas o homem, ele um pouco mais difícil. Ele consegue olhar para esse copo. Então, ele fica olhando para esse copo e ele consegue controlar isso. Ele não consegue... Não, a mulher, ela já olha esse copo, já vai olhar o sapato, já vai olhar a xícara, já vai olhar... Então, ela consegue dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Então, quanto mais coisa você faz, mais coisa você consegue fazer. É um dom você acha assim, nossa, não dá pra acrescentar mais nada. E aí dá. Agora, se você cair no comodismo e achar que não, a sua vida de casada é só ficar dentro de casa, só cuidar do lar, só cuidar da... Não, você vai se anular também, e você mesmo, aquilo vai fazer você morrer aos poucos. Por isso que existem muitas mulheres depressivas, muitas mulheres que às vezes elas não se olham mais, não se cuidam mais, né, achando que o casamento é isso, e não é isso, né, envolve muita coisa, né, porque o marido gosta de chegar em casa e ver uma mulher também arrumada, bonita, cheirosa, gosta de ver ela com um bom astral, feliz. Não aquela mulher que só reclama, que só tá lá, sabe, porque eu fiz tanta coisa. Céus. Não, eu fiz tanta coisa, agora eu não tenho tempo para mim. E aí fica naquela coisa, então não pode, isso não, eu sempre falo, não pode deixar a chaminha não pode apagar, deixar né? Cair na rotina, não pode esmurecer o teu brilho, né? Você tem que estar sempre com brilho, né? E isso é saudável para o casal, né? Saudável para a vida dos dois, né? E é isso, né? E manter as amizades, manter tudo com muito respeito, né? E os dois estarem sempre alinhados. Eu acho até que as amizades que são verdadeiras, elas vão entender também a sua nova fase, o seu novo momento. A partir do momento que você tá com uma amizade que ela fica te levando, mas você nunca mais sai, mas você nunca mais faz isso, talvez essa pessoa, será que ela é realmente a sua amiga? Será que você nunca mais foi pra balada, ficou até 5 da manhã sozinha? Porque eu não quero ir. Porque eu tô num novo momento. Numa nova fase. Não condiz mais agora com esse novo momento meu. Então, e eu vejo que toda vez que eu volto, seja de jantares com as minhas amigas, seja de momentos sozinha, eu vejo que isso acrescenta muito no meu casamento. Eu volto, eu conto o que aconteceu, aí eu falo quanto foi legal, e eu vejo que eu, no outro dia, fico muito mais leve, muito mais feliz, porque é isso, eu acho que até a Guisa comentou. Você tá no dia a dia e você vai caindo numa besteira de achar que só você está vivendo aquilo, só você está passando, que ninguém mais passa. Eu sei que às vezes a gente não pensa isso, mas é quase o seu subconsciente te colocando nessa posição. Ainda mais com a internet, a gente vendo muitas vidas perfeitas, entre aspas, é muito fácil você cair nesse mentira, lugar de nesse lugar, exatamente, assim, exatamente. Né? E amiga, vendo assim, o casamento dos seus pais, que é um casamento que realmente é inspirador, ver a sua mãe depois de 30 anos, cada dia mais linda, com o brilho cada dia mais, assim, transbordando mesmo. Eu tenho certeza que é uma referência para você, sim, como um casal. E no seu casamento, o seu pai falou algo muito lindo nos seus votos, porque pra quem não sabe, a Raquelzinha casou agora, e você noivou antes, né? O João te pediu em casamento muito cedo, porque ele tinha certeza de que era você. Sim. E o seu pai falou, não, o momento certo vai chegar. Eu queria que você contasse um pouco do que ele falou
a história da saca de sal, que eu acho que é uma história muito linda e muito inspiradora. Acho que voltando até um pouco antes disso, quando eu conheci o João, a gente deu o nosso primeiro beijo e ele virou pra mim e falou assim: você é a mulher da minha vida, eu vou casar com você. Tipo, a primeira vez que eu beijei ele. E eu até no primeiro momento eu estranhei. E tipo, será que isso é um papo, né? Eu pensei, Fala isso pra todas. Você conversa Safado. Só que ao mesmo tempo, eu tinha sentido uma coisa diferente. Uhum. Você sabe, você vê, quase... Putz, eu falei, aqui tem algo diferente. Mas... Não, deixa a vida também, acontecer. Exatamente. E o nosso relacionamento, ele foi... O João, ele sempre teve muito essa certeza. Não que eu não tivesse, mas eu tinha muito mais pé no chão de assim, tá, deixa eu conhecer, deixa eu ver, deixa eu conhecer a família, deixa eu ver tal coisa. Pra ele era assim, incondicional. Então, vamos abster certeza de todas as absoluta, outras casa amanhã. coisas. Exatamente. Mal sabia ele. Jesus. E aí, e foi só reafirmando. É óbvio que, assim, essa certeza, ela sempre me deu muita firmeza, assim. Eu sempre tive me senti protegida de saber que eu tenho alguém ali que, nossa, desde sempre já Me escolheu. Exatamente. E num dado momento, a gente começou o nosso relacionamento num período de pandemia. E eu acho que todo mundo que viveu isso sabe o quanto intensificou muitas relações, tanto de amizades, quanto vários relacionamentos começaram, terminaram. E o nosso relacionamento, ele se originou, assim, a gente começou efetivamente a namorar durante a pandemia. Então a gente ficou muito junto, muito grudado. Fomos viajar juntos, assim, então ficamos, sei lá, dias vivendo, assim, muita coisa unidas, exatamente. E pra gente que tava ali vivendo aquilo, podia casar amanhã. Assim, já podia casar. E então, ele depois, acho que foi 1 ano e meio de relacionamento. E aí, como eu disse também antes, o João, ele tem essa atitude muito espontânea. Então, vai e faz. Então, assim, a gente tava num jantar e aí ele foi lá e ele já sabia o que ele queria. Ele tava guardando aquilo pra ele foi lá, me tava pediu. Com o anel já. Tava com o anel, exatamente. Exato. Que era da mãe dele, que passou pra ele, que era da avó dele, que passou pra mãe dele, que passou pra ele. E... Não é que o anel tava guardado, ele pediu o anel pra deixar pra Raquel, né? Exatamente. E aí ele me pediu, enfim, aí eu falei pra ele, olha, agora você vai ter que falar com meu pai. E eu, assim, a minha família, a gente é meio... como é que eu posso dizer? Não é cartesiano, mas tradicional nesse sentido. E aí o João foi falar com meu pai no dia seguinte. E aí meu pai falou pra ele, falou assim, olha, é óbvio que é uma decisão de vocês dois, mas se você efetivamente, assim, se vocês quiserem a minha bênção, eu acho que agora não é o momento. Eu acho que vocês têm que esperar um pouco mais, amadurecer mais esse relacionamento e deixar viverem mais juntos. Vocês precisam... pra mim, um relacionamento, ele é pautado em viver a saca de sal junto, que é, né, você precisa comer uma saca de sal. Comer o sal, porque quanto que é uma saca de sal junto, né? Quanto é uma saca de sal? É muito, né? E pra você ali pôr na comida, quanto que você coloca? Pouquinho. Toda vez você vai salgar a comida. Isso demora muito então, pra você comer uma saca de sal junto, demora muito tempo. Era uma coisa que meu avô falava pro meu pai, e o meu pai sempre falou isso pra gente. Então, às vezes a gente comentava, eu tenho essa amiga. Será que é sua amiga mesmo? Ele fala assim, você precisa comer uma saca de sal junto. Não se entusiasme, come uma saca de sal junto, porque o sal a gente vai colocando aos pouquinhos. Então você vai descobrir se realmente aquela pessoa é realmente a pessoa que você está pensando que é, porque ela vai comer muito sal com você. Então não vai ser assim imediato. Essa pessoa é minha amiga. E muitas vezes não é. E a gente, né, se ilude com isso. Naquele primeiro momento, acho que foi assim, óbvio que foi um baque. Eu lembro que ele ficou bem abalado, porque ele, ao mesmo tempo, ele não entendia muito bem. Né? Nossa, assim, ao mesmo tempo que no fundo a gente entende. Acho que esse foi não é a sua expectativa. Exatamente. E assim,
quando você tá pronto para receber um sim e você recebe um não, é algo que realmente não é fácil. Então eu também tive que ter muita sabedoria naquele momento, por isso que a mulher, difícil. ela é muito importante você ser sábia e conduzir certos momentos do relacionamento. Então eu falava pra ele, eu falava, não é com você, não é sobre você. É sobre, se fosse qualquer outra pessoa, talvez seria a mesma resposta, porque não é sobre isso. É sobre nós dois, é sobre o nosso amadurecimento, é sobre nós nos conhecermos. E o tempo passou e, inclusive, assim, até achava que eu não ia ser pedida em casamento novamente, falava isso para as minhas amigas. E eu tava um dia pensando, eu tava com a minha mãe em casa, eu pensava assim, nossa, ele podia conversar com meu pai de novo, né? Como é que vai ser isso agora? Né? Será que ele vai efetivamente querer ter essa conversa de novo com meu pai? Porque já tinha recebido depois um do de não. Será que ele só vai chegar um dia pra mim e falar, amor, ó, vamos assinar uns papéis? Eu não sabia como que ia ser isso. E eu sempre tive, assim, eu sempre idealizei muito esse momento. Gostaria de ser tudo lindo, maravilhoso. E princesa. E aí, a gente tava, eu e minha mãe, meu pai e o João saíram muito pra jantar, só os dois. E eles saíram. Não, aí passou esse tempo e eles ficaram muito amigos, pra você ver. Ele recebeu um não dele, mas um não assim bem, né, firme com ele. E depois as coisas foram fluindo, eles continuaram, né? Ele ia lá em casa, tal. Na verdade, a gente continuou namorando, normal. Continuou namorando. Só que ele foi conquistando o Silvio. Então é o que eu falo, o que é realmente comer uma saca de sal junto, você vê. Não é de uma vez, vai indo devagar. Ele foi indo devagar, ele foi conquistando o Silvio. Hoje, ele se tornou um dos melhores amigos, eles são muito amigos. Muitas vezes a gente não sai com eles saem os dois juntos, entendeu? Sim. Ele adora o João, muitas vezes você vê, eles casaram e muitas vezes ele chama eles, vem comer aqui, às vezes eu nem estou em casa, e ele chama o João para ir em algum lugar, algum restaurante e tal. Então você vê o que é realmente você... O poder do tempo, O poder do tempo, é você... tudo isso envolve muito, né? E eu né? vejo hoje o quanto isso foi, assim, muito importante pro nosso casamento. Mas até, voltando um pouco antes de eu falar disso, ele foi e a gente fez uma viagem e ele efetivamente me pediu nessa viagem. E eu fiquei super feliz. Na hora eu falei assim, ai, amor, agora você vai ter que falar com meu pai, né? Ele falou assim, não, então, essa ideia toda foi do seu pai, da forma como eu fiz. Aí eu desabei, assim, né? Aí pronto, era oficial. Exatamente. Aí foi realmente com a bênção, ele deu a ideia pro João, como fez uma surpresa para ela, né? Colocou a aliança dentro de uma panela, foi muito bacana, foi né? Muito. O garçom chegou com a panela, então assim, tudo com a ideia... dele, né, com o toque dele. Da pessoa que outra hora tinha dado um não para ele, mas muito incisivo, um não assim que doeu na alma, né, dele, ainda mais por ele já ser um homem, né, eu imagino, né, o que deve ter passado na cabeça do João naquele momento, que ele deve ter falado, poxa, mas eu não sou um moleque, né, eu vim aqui pedir e eu não tive a aprovação dele. E você vê, e hoje, olha como que muda as coisas, né? Sim. Como muitas vezes a gente tem que ter essa... um amadurecimento. E no meu casamento, meu pai, ele não citou esse exemplo, mas ele falou um pouco sobre isso. E acho que a partir daquele momento, falando dessa saca de sal, é que eu, na verdade, até respondendo essa pergunta, eu não lembro efetivamente de tudo que meu pai falou durante a cerimônia do casamento. Tanta emoção que... A cabeça, ela fica assim, em outro lugar. Mas disso é algo que ele sempre... É uma frase que meu pai sempre fala, então... E acho que para todo mundo que viveu essa história junto comigo, presenciar meu pai dando essa bênção na frente de todo mundo e, enfim, falando para todo mundo que ele aprovava esse casamento, que estava muito feliz, que a gente já tá casando, enfim. Acho que isso foi muito especial. Foi, sei lá, colocar uma cerejinha ali no bolo. Realmente a cerimônia foi... A minha mãe falava, o casamento da Raquelzinha podia terminar depois da cerimônia, porque já foi perfeito, aí já teve a festa. Bom, gente, poderia ficar 1000 horas aqui falando com vocês, porque é assunto que não acaba. É verdade. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem final. Então, eu vou fazer uma pergunta para cada uma. Raquelzinha, eu queria que você desse
assim, uma dica para alguém que está prestes a se casar, qual que é um conselho valioso que você daria para essa pessoa? Nossa, difícil. Eu acho que o conselho que eu daria, eu falaria para a pessoa ter essa... Tudo vai acontecer no seu tempo, enfim, com o seu marido. Não tenha pressa, sabe? Evolua esse momento antes. Façam conversas difíceis, que são necessárias, para depois, às vezes, você não descobrir que aquela pessoa tem algo que ela é indispensável na vida, é indispensável na sua vida, mas na vida da pessoa, às vezes, não é. Por exemplo, você quer ter filho e aquela pessoa não se imagina com filho nem a pau. E aí você descobre isso depois do seu casamento. Então, eu acho que é muito importante você ter essas conversas, por mais difíceis que sejam, elas lá na frente, elas vão agregar demais e você vai agradecer muito o seu eu do futuro. E saber que a gente não está no controle de todas as coisas. Acho que as coisas, elas fluem da forma como tem que ser a partir do momento que você entrega isso nas mãos de Deus, entrega isso para o universo, enfim. As coisas, elas fluem da forma como tem que fluir e não da forma como a gente quer que flua. Então, às vezes, nem sempre os nossos planos são os planos de Deus na nossa vida. E Ele vai encaminhando e mostrando para você, porque acho que é muito importante casar, é uma delícia, mas acho que o mais importante é você casar com a pessoa certa para você. E acho que a partir do momento que você entrega isso para Deus, ele simplesmente flui na direção que tem que fluir. E tia, você, qual conselho você daria para alguém que já está casada? Um conselho assim de ouro para manter o amor vivo? Para mim, a palavra que resume tudo e que eu deixaria para qualquer mulher que está enfrentando qualquer tipo de situação é resiliência. Eu deixaria essa palavra para a vida da pessoa. Resiliência. Você tem, essa para mim é uma palavra-chave para manter um casamento, né? Que muitas vezes você vai passar por milhões de situações, mas coloca essa palavra para dentro de você e viva essa palavra, resiliência, que é a palavra-chave para um casamento permanecer e avançar. Porque a resiliência nada mais é do que avançar, né? Suportar, renovar e avançar. Então, essa é a palavra que eu deixo para qualquer mulher que está aí, que está casando, seja hoje, que está 10 anos casada, 5 anos casada, 50 anos casada. Seja resiliente, é essa palavra. E eu agradeço muito, foi maravilhoso estar aqui essa tarde, compartilhando aí 2 casadinhas de novas. E eu também me sinto casadinha nova. Casadinha nova, por favor. Porque a gente tem que estar sempre renovando, é isso, tem que né? estar com um casamento jovem mesmo, com muitos anos de experiência. O amor, ele é o encontro de 2 pessoas diferentes que estão em constante transformação. E acho que fica muito claro hoje que realmente o segredo de um casamento não é buscar o felizes para sempre, mas sim buscar a sua melhor versão, o seu melhor potencial no casamento e ser feliz no hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que o depoimento delas inspire vocês a continuarem em busca do amor. E é isso, vejo vocês no próximo episódio.